Estas muralhas guardam séculos de história. Dentro delas, uma vila medieval que é hoje um desafio à modernidade. Distinguida em 2015 como Vila Literária pela Unesco, a primeira da Península Ibérica, estamos, claro, na Vila de Óbidos. Com cerca de 3.000 habitantes, Óbidos destaca-se não só pelas livrarias espalhadas pelos lugares mais improváveis, como também pelas iguarias gastronómicas, o artesanato, os desportos aquáticos. Tal como eu, 42 alunos de jornalismo do Instituto Universitário da Maia vão descobrir o que está para além destas muralhas. Nos caminhos pela bela calçada portuguesa das ruas de Óbidos, já se sente o cheiro a pão e bolos acabadinhos de sair do forno. É a Capinha de Óbidos, um negócio recente com receitas da família Capinha que passam de geração em geração para a mesa dos portugueses. De um lado, a empregada vai amassando, do outro, a matriarca Capinha segura as cordas para Anabela, a patroa que compra as especiarias secretas. Horas de muito trabalho, o principal ingrediente, e que não é secreto, é o amor que todos dedicam na confecção e que faz crescer água na boca. É um bolo que já faço há muitos anos, já vem da minha mãe e a minha mãe da minha avó. Eu sempre vi a minha mãe fazê-los e depois comecei a fazê-los em minha casa. Fazia-os muitas vezes que as pessoas me pediam para festas, às vezes casamentos, às vezes batizados, quando as pessoas precisavam de ter comigo, eu fazia-os. É assim, são receitas da minha mãe, são receitas da minha avó, são receitas de avós de todo Portugal, porque nós já fazemos outras receitas. Perto dos olhares curiosos que espreitam por trás da janela, todos os dias centenas de fotografias são tiradas. Tudo é confeccionado à frente do balcão. 12 especiarias fazem o bolo mais conhecido, a Capinha de Óbidos. Isto é massa do Capinha, agora vamos ter que enrolar. Depois vamos ter que espalmar a massa. A ver, nós fazemos aqui ginástica. Dobrar. E aqui temos a preparação de uma capinha. É um bolo que se perde muito tempo. É assim, como eu costumo dizer, tem que se ter muito amor para aquilo que se faz, porque senão dura 6 meses, logo por aí está a diferença. Não tem aqui muitos produtos químicos, nem conservantes para o manter, nada disso. A capinha está pronta para ir ao forno, resta esperar enquanto cresce água na boca para provar esta especialidade da Vila de Óbidos. Todo este caminho que o Parque Cinegético criou permitiu aos visitantes conhecer o lado oeste da muralha, que era inacessível, ou seja, isto era uma espécie de um arrabalde com um declive muito grande e que dificilmente as pessoas que conseguiriam cá aceder. A partir do parque podemos ver paisagens únicas e históricas, como é o caso da Várzea da Rainha e da Igreja do São João do Mocharro, que é a igreja mais primitiva de Óbidos e um monumento das civilizações anteriores à conquista de D. Afonso Henriques. Junto ao mirador do Jogo da Bola podemos ver alguns animais como gambos e veados. Os objetivos deste parque cinegético foi, sobretudo, proteger a fauna local, certo? Sim, tem essas duas componentes, tanto ligada à fauna como à flora. Foi recriar um bocadinho aquilo que seria a fauna e a flora durante a época medieval e a época moderna, nomeadamente algumas espécies que são associadas a espécies de caça, e vemos ainda alguns elementos disso. Os gambos são, no fundo, os veados são a presença mais efetiva aqui. Como é uma área acessível ao público e não tem propriamente um vigilante permanente, nós sabemos que, por exemplo, algumas pessoas chegaram a roubar os patos, ou seja, é normal, sendo uma área livre, que depois aconteçam esses problemas devido à utilização humana. Outro ponto forte do parque são os percursos pedestres, onde os mais aventureiros poderão fazer longas caminhadas enquanto usufruem da paisagem e da natureza envolvente.
mas, segundo Bruno Silva, alguns desses percursos estão praticamente abandonados por falta de manutenção. A intenção foi claramente procurar valorizar esta dimensão ambiental e procurar permitir às pessoas conhecer por determinados trilhos o funcionamento da lagoa, as aves que existem, a fauna, a flora desses espaços. O que acontece aqui teve a ver com possivelmente não houve uma promoção de vida desses circuitos, ou seja, não tiveram de facto a sua adesão que justificasse a manutenção constante desses circuitos. O Parque Cinegético oferece também aos visitantes uma zona de merendas onde podem comer, desfrutar da paisagem, relaxar ou até mesmo ler um livro. Sim, um louco no meio de loucos, o que é que isto vai dar? Isto vai ser um desastre. Assim. Estas eram as palavras que se ouviam pelas ruas de Óbidos no início do projeto Óbidos Vila Literária. Apelidados de loucos pelos mais desconfiados com a potencialidade da iniciativa, José Pinho e Celeste Afonso prosseguiram com o trabalho que culminou na realização do fólio. Andámos pelo país a apresentar este nosso projeto. Muita gente não acreditava, ou a maioria não acreditava, achava que o projeto era extraordinário, mas já muitos tinham tentado e não tinham conseguido. Estavam fartos de ouvir falar num grande festival de literatura que se iria fazer e depois que nunca aconteceria. O Festival Internacional Literário de Óbidos contou com cerca de 30 mil visitantes em 2015 e consolidou a classificação por parte da Unesco. Tudo isto veio alterar a percepção dos habitantes da vila, que agora demonstram interesse em fazer parte do mundo dos livros. Agora já vemos pessoas, até comerciantes, a querer fazer livrarias. Portanto, isso é uma mudança radical no panorama aqui da vila. E a atenção que nos dão já é outra. Os comerciantes também é uma coisa parecida, porque no início, as livrarias fecham todas. Eu até tinha uma brincadeira que eu fazia recorrentemente, que dizia aos editores e dizia às pessoas quando mais uma livraria fechasse, não há problema nenhum, porque cada livraria que fechar eu abro duas. Para além do fólio, estão já a ser programados outros pequenos festivais para 2017, começando com um festival de literatura de viagens. Nós estamos a fazer uma programação para até final de 2017. E, além do fólio, teremos outros, vou-lhe chamar festivais, embora o termo não seja bem esse, mas teremos ao longo do ano outros momentos semelhantes ao do fólio, mas mais pequenos em termos de duração. Estamos a preparar um festival de literatura de viagem, que vai acontecer em 2017, e outras situações de festivais mais pequenos a acontecerem ao longo do ano. Até ao fólio espera-se um total de 14 espaços dedicados à literatura de portas abertas e mais de 500 mil de títulos espalhados pela Vila Literária de Óbidos. Amor como em casa. Regresso devagar ao teu sorriso, como quem volta a casa. Faço de conta que não é nada comigo. Distraído, percorro o caminho familiar da saudade. Pequeninas coisas me prendem. Uma tarde num café, um livro. Devagar te amo e às vezes depressa, meu amor. E às vezes faço coisas que não devo. Regresso devagar à tua casa. Compro um livro. Entro no amor como em casa. Manuel António Pinho. Não temos já nada para dar. Dentro de ti não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. Eugênio Andrade.
São cerca de 1600 metros de muralhas, ou ameias, como lhe chamam quem lá mora. Os fortes abalos sísmicos fizeram com que as muralhas sofressem várias alterações, colocando muitas vezes em perigo quem as visita. Consideradas desde sempre como um porto de abrigo e defesa dos habitantes, a grande utilidade das muralhas diz respeito à preservação de todo este ambiente histórico que se vive enquanto as palmilhamos. Em conversa com alguns turistas que fomos encontrando pelo caminho de diversas nacionalidades, as opiniões quanto à transformação das muralhas foram muito distintas. Se há quem ache que as muralhas precisam de uma profunda reestruturação e apresentam um enorme perigo para os que a visitam, há quem considere que a responsabilidade deve ser de cada um e que se fizermos o percurso devidamente calçados e com roupa adequada, não existe perigo. ¿Qué piensa de la seguridad de estas murallas? La seguridad de estas murallas hay que verlas desde el punto de vista de la época en que se hicieron, ¿no? Y para lo que se hicieron. Nosotros ahora subimos a ellas como turistas, miramos abajo y decimos qué miedo, qué peligro, qué tal. Pero hay que subirse a ellas pensando que eso está ahí, ¿no? El dotarlas de cierta seguridad para que los turistas pasen más tranquilos, las quitaria parte de su belleza. Achei que, pronto, como é normal, é muito bonito, é um passeio fantástico. Relativamente ao perigo que o passeio pode oferecer, é algum, mas talvez se na parte do turismo, se fizessem um apelo a que os turistas, quando viessem para visitar Óbidos, viessem convenientemente calçados e com roupa adequada para que se possa realmente fazer este passeio, talvez fosse mais seguro. A história começa em 1531, com um forte sismo que abalou as muralhas e causou diversos estragos, pondo mesmo em risco a sua segurança. O professor e historiador Carlos Orlando desvendou-nos que este sismo provocou uma grande destruição. É preciso criar melhores condições para que as pessoas possam visitar as muralhas, possam andar nestes 1600 metros que é o comprimento das muralhas, porque há de reparar que os passadiços das muralhas não apresentam segurança absolutamente nenhuma. Já têm caído pessoas e até morrido. Durante toda a investigação tentamos marcar uma entrevista presencial com o vereador do Pelouro, Pedro Félix. Depois de várias tentativas em vão, acabaram por nos dizer, por parte da Câmara Municipal, para enviarmos a entrevista por e-mail. Assim o fizemos a 6 de abril de 2016 e até à data não recebemos nenhuma resposta. Chegou ao fim a grande reportagem de 3 dias em Óbidos. Para trás fica o castelo, novas pessoas e memórias, muitos livros e o sabor da tradicional ginja de Óbidos. No dia 22 de setembro arranca o Festival Internacional Literário, o Fólio, que este ano tem como tema a utopia. Até dia 2 de outubro estão reservadas muitas surpresas naquela que é a primeira vila literária da Península Ibérica. Uma vila que aposta na cultura, onde criatividade e inovação são palavras de ordem.